Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e na nossa videoaula de hoje nós vamos debater o texto sobre o rigor da ciência, que é um pequeno texto de Jorge Luiz Borges. E eu peguei um estudo que é feito a partir desse texto para a gente poder discutir esse tema aqui. E aí, como é um texto muito curto, eu vou dar uma lida e vou fazer terceiras explicações necessárias. Bom, vamos lá. Desconfiar, essa parte inicial, perdão, ela não é do Borges, tá? Quando entrar no texto do Borges propriamente, eu vou chamar a atenção. Desconfiar das palavras o suficiente para acreditar no mundo. Desconfiar do mundo o suficiente para acreditar nas palavras. Será talvez isso a literatura, o mesmo movimento de afirmação e de recusa, de crença e de dúvida. Esta relação ambígua entre as palavras e o mundo é extensível a outras formas de modelar a experiência enquanto representação. A imagem fotográfica, por exemplo, supõe uma relação com o mundo que se define por uma paradoxal e simultânea afirmação de identidade e de produção da distância, ao mesmo tempo no mundo e fora dele, com o mundo e contra ele. Todas as formas de modelação do mundo enquanto coisa humana supõem esta ambiguidade, exigem a remissão da representação para a coisa, mas implicam com a mesma força a consciência da sua intransponível dissociação. Sobre as cinzas dos projetos totalitários da ciência de raiz iluminista, é identificável na escrita de Borges a consciência da natureza paradoxal da relação de representação. Bom, antes da gente, aí vai entrar no texto do Borges, e antes da gente entrar, eu queria tratar de uma coisa que tá, esse pequeno texto de abertura aqui trata, que é o seguinte: quando falamos da palavra e das coisas que essas palavras representam, ao longo do tempo, acreditou-se e defendeu-se de maneira indiscutível de que palavra e coisa significavam fundamentalmente o mesmo. Tá? Então, o fato de eu dizer uma palavra significava, por exemplo, que eu estaria ali implicitamente vendo a coisa que aquela palavra indicava. Tanto que, por exemplo, o fato de se falar mal de um rei, ou o fato de se falar de algo que não fosse ligado à religião, por exemplo, ou contrário à religião, era entendido sempre como algo pecaminoso, ou, no primeiro caso, como um crime. Na medida em que o fato de falarmos o nome de um rei tratarmos da fé, já indicava naturalmente que estávamos falando, sim, de forma absoluta e teríamos a presença ali daquele objeto, daquela coisa que tratamos naquelas nossas palavras. Esse dado continua curiosamente verdadeiro, apesar de já passarmos toda a história da humanidade, já estarmos em pleno século XXI, quando chegamos, por exemplo, em algumas áreas do interior do Brasil, podemos observar claramente ainda a reação das pessoas quando elas afirmam, sem discutir, que devemos, por exemplo, falar apenas coisas boas, porque falando coisas boas, as coisas boas efetivamente aparecem. Ou se falamos algo, ao contrário, também é verdadeiro, né? Se falamos algo ligado ao mal, a alguma coisa ruim, então essa coisa ruim apareceria pelo simples fato de estarmos falando a palavra, tá? E ainda existe no imaginário popular essa crença. No caso da ciência, tá? Perdão, essa crença ela já desaparece desde o passado iluminismo, foi o auge dessa discussão, essa certeza de que palavra e coisa significavam o mesmo, ela vai desaparecer. E o pequeno texto do Borges, tá, do escritor argentino Jorge Luis Borges, ele vai tratar exatamente dessa discussão, criando uma pequena metáfora aqui, falando de um império, de um país imaginário, onde se faziam mapas. Bom, vamos ao texto do Borges, cujo título é Sobre o Rigor da Ciência. Escreve o escritor argentino. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira, e o mapa do império uma província inteira. Com o tempo, estes mapas desmedidos não bastaram e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia com ele ponto a ponto. Menos dedicadas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes decidiram que este dilatado mapa era inútil
e não sem impiedade entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, perduraram despedaçadas ruínas do mapa habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país, não há outra relíquia das disciplinas geográficas, né? A brincadeira que o Borges faz aqui é a seguinte: imaginem então um país, é só um país imaginário, não existe na realidade, em que o cartógrafo, para representar o país, fizesse um mapa do tamanho do próprio país. Ora, o mapa, como o próprio nome diz, ele é uma representação. Ele não corresponde à realidade, né? Se ele é uma representação, então isto significa dizer que ele deve conter nele traços, indicações daquele objeto maior. Objeto este que de fato é muito superior a ele em tamanho, em consistência, densidade, seja lá o que for. Mas efetivamente aquela palavra ou aquele objeto apenas representa a coisa maior, né? E representar, portanto, ela deve então conter apenas os traços e não ser igual à realidade. No texto de Borges, a brincadeira aqui, ela se dá em que nível? Na medida em que se produziu um mapa do tamanho do próprio reino, esse mapa deixou de ser uma representação. E ao deixar de ser uma representação, ele passou a ser completamente inútil. Na medida em que eu já tinha o reino, já existia a realidade ali para que eu pudesse viver. Então, quer dizer, o mapa do tamanho da realidade é uma não realidade, uma coisa completamente desmensurada, uma coisa completamente inútil, né? Então, qual é a moral da história aqui? De pesquisa, por exemplo, é lembrarmos que a nossa pesquisa, o nosso trabalho, é uma representação de uma realidade muito maior. Se é uma representação, então, primeiro, ele estará limitado por uma série de contingências. Que contingências? A quantidade de dados que nós vamos levantar, a quantidade de informações que podemos efetivamente trabalhar, a nossa capacidade de lidar com essas informações, a nossa capacidade de colher essas informações, a nossa capacidade de medir essas informações, entre tantas coisas. Então, a primeira questão que aparece da representação é essa, de um trabalho, de uma pesquisa científica. É pensarmos que temos, então, ali apenas um fragmento, apenas uma fração. Agora, essa fração, ela pode fazer algo além disso? Sim, a resposta sim, ela pode. E aí entra um segundo aspecto da representação, que é a capacidade de nos levar a refletirmos sobre a realidade. Então, exemplo, se eu tenho um trabalho de pesquisa científica que analisa X ou Y, qualquer um comportamento social ou educacional, político, pouco me importa, né? Esse trabalho é uma representação da realidade e, em sequência, tá? Ele pode e deve me levar a refletir. Essas são as características de um trabalho ou de um mapa, conforme o texto de Borges aqui. Essa é a ideia que a representação deve ter e as preocupações que um pesquisador deve possuir. Aqui nós encerramos a nossa videoaula e um grande abraço. Até um próximo encontro de todos nós. Até lá.